vai acontecer hoje, não sei se eu vou terminar de ministrar essa palavra. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Quem está aguardando o arrebatamento, levante sua mão também. Então, nós estamos esperando Jesus hoje. Apesar de fazer os planos da manhã, nós estamos esperando Jesus hoje. Então, não sei se eu vou terminar essa ministração. Então, de antemão, com a autorização do pastor Júlio, gostaria de compartilhar alguns materiais pouco que nós temos ainda. Essa cidade é a 7ª que, por bondade de Deus, nós estamos ministrando aqui no estado da Bahia. De antemão, peço a oração dos irmãos e estarei regressando para São Paulo. Na semana já tem 2 congressos ali agendados para nós estarmos falando de Jesus. Os irmãos continuem orando por mim e pela minha família. Eu tenho aqui alguns materiais. No final, se os irmãos tiverem possibilidade, passe lá, deixe uma oferta, uma semente missionária. Você não vai comprar simplesmente material. Você vai, primeiro, semear a obra de Deus. Segundo, investir na sua vida. Aí, em terceiro lugar, em diante, você vai estar ajudando o trabalho missionário, para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus. Eu tenho um DVD digital para tablet, notebook, computador. Tem bastante subsídio aqui de conhecimento bíblico, teológico. E desse bastante subsídio tem também o subpacote de louvores com cifra. Eu tenho uma coletânea da harpa cristã. Se você quiser ouvir na sua casa, no som, no seu aparelho, são 6 horas de louvor. 210 hinos inseridos nesse CD para MP3. 210 hinos, 110 cantados, 110. Você também pode ganhar uma alma para Jesus, presentear com esse CD dessa coletânea e trazer para essa igreja bonita aqui. Tem também, eu acho que acabou os infantil, tem mais alguns itens ali também, e 3 temas de mensagem. Fidelidade ao chamado divino, com 2 louvores inseridos nesse congresso, nessa administração. Enchendo as botijas, também tem 2 louvores da cantora Vera Lúcia. E o mais recente, tocando na orla de Cristo, aquela mulher que aproximou-se de Jesus. Qual que eu vou dar para o pastor aqui? Né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bem, eu quero abençoar todos os irmãos lá. Passe lá na banca do semeador e deixe uma oferta missionária. Se você não tiver dinheiro hoje, peça emprestado e pague, porque o arrebatamento está perto. Queridos, quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, tome ela nas vossas mãos e abra comigo as mesmas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, é uma campanha de libertação. E libertação sem Bíblia é balela, é lata vazia. É por isso que essa igreja está bonita, porque essa igreja ama a Bíblia. Igreja que não ama a Bíblia não pode nem ser chamada de igreja pentecostal. É por isso que essa igreja é pentecostal, porque ama a Bíblia. Eu posso ouvir glória a Deus? Ame a Bíblia, irmão. É a Bíblia Sagrada que nos conduz em triunfo. Capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo, diz capítulo 1, melhor, capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 4, verso 1. Quantos acharam mais uma vez? Diga amém. Amém. A epígrafe desse capítulo diz-nos assim: a tentação de Jesus. Verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Agora eu gostaria que você voltasse algumas páginas e abrisse no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, que foi escrever Marcos. São Marcos capítulo 1, verso 13. São Marcos capítulo 1, verso 13. Para ganharmos tempo, leia. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com ele as feras, mas os anjos
o Sevilla. Poderia deixar sua Bíblia, por favor, e evite abri-la na hora da meditação, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, não se assuste com o tema que nós vamos introduzir nessa noite. O tema é um pouco assustador, porém é uma realidade que muitos de nós estamos vivenciando e outros irão vivenciar. É um tema de conscientização, um tema de audácia e conscientização. Gostaria nessa noite de meditar segundo aquilo que o Senhor Espírito Santo nos otorgará, subordinado ao tema, guiado no deserto para enfrentar bestas feras. Glória a Deus. Guiado no deserto para enfrentar bestas feras. Você não pode sair desse culto, porque existe deserto para mim, para ti, e existe bestas feras ao meu e ao teu derredor. Queridos, o texto em apreço que nós lemos aqui é narrado no período neotestamentário por 3 evangelistas. A geração de Jesus. Com 12 anos de idade, Jesus desaparece do cenário bíblico e ele vai trabalhar na carpintaria com seu pai por adoção, por nome de José. 12 anos de idade, a Bíblia não narra os acontecimentos que Jesus possivelmente estava fazendo. Porém, existe um versículo que o profeta Isaías, 750 anos atrás, ele disse que Jesus seria chamado homem de dores, experimentado nos trabalhos. Subentende que, do período de 12 anos de idade a aproximadamente 29 anos de idade, ou 30 anos de idade, totalizando 18 anos, Jesus desaparece do cenário bíblico para trabalhar com serrote, planta, martelo e trabalhar com seu pai na carpintaria. Por isso que Isaías diz, ele seria chamado homem de dores, experimentado no trabalho. Depois de ele estar com cerca de 30 anos de idade, ele desaparece, ele sai do anonimato e chega no Jordão. João, o Batista, estava batizando as pessoas no Jordão. João pegava as pessoas que tinham se arrependido. Arrependimento é da minha volta. Arrependimento é saber que está trilhando um caminho errôneo e no final desperta
gentil, não vim para bater na igreja que eu era o meu objetivo, mas por todos depois desse mês, eu quero pedir, se tiver muitos altos sons, o amado aí da diaconia pode pedir para abaixar, deixando somente um pouco de retorno para mim. Eu quero saber, eu quero que os irmãos saiam daqui, revestidos do Espírito Santo para enfrentar o texto das feras. Não quero que ninguém saia daqui surdo, para depois falar assim, eu não vou voltar naquela igreja por causa dos meus títulos quase. Então, olha o que aconteceu. Jesus chegou lá, o Senhor testificou para o irmão, Jesus foi batizado. Jesus não precisava ser batizado, porém, ele foi batizado para cumprir as Escrituras. E quando Jesus foi batizado, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade. Quando Jesus foi batizado, diz os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que ele saiu do Jordão. Aconteceu aquele fenômeno que uma bomba veio e pousou sobre ele, ouviu a voz do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo. Houve ali a manifestação verídica para que nós crescêssemos na Trindade. Jesus uma pessoa, a bomba representando o Senhor Espírito Santo, e a voz altiva do céu representando o Pai das luzes. Aleluia! Aí vimos a Bíblia, especialmente Mateus, quando Jesus foi batizado por João no Jordão. Mateus diz, pastor Jackson, e agora é que você vai batizar com ele. Mateus diz que Jesus foi levado para o deserto. Aleluia, glória, aleluia, Deus. Marcos diz que o Senhor Jesus Cristo foi impelido para o deserto. Lucas diz que Jesus foi guiado para o deserto. Mateus diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Aleluia. Marcos diz que Jesus foi impelido para o deserto pelo Espírito Santo. Lucas diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. O que é a palavra impelir? Impelir é empurrar, é pegar a força e lançar em outro local. Jesus, 100% homem, 100% Deus, no seu ministério terreno, que havia essa manifestação periódica ordenada, Jesus ali foi levado pelo Espírito para o deserto. No deserto não tem elogio, no deserto não tem paparicação, no deserto não tem carinho, no deserto não tem massagem ao reto, no deserto não tem aplauso, no deserto não tem pizza, no deserto não tem sorvete, no deserto não tem água gelada, no deserto não tem oração da profetisa, da missionária, da evangelista, no deserto não tem oração do pastor, do bispo, do apóstolo, do ancião, do diácono, do presbítero, no deserto não tem calor, no deserto só tem terça-feira. Calor, frio, pedra, abrolhos e aí vai. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Por que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto? E lá no deserto ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele absteve da comida sólida, ele absteve de frutas e verduras, e ele ingeriu somente água. 40 dias ele tomava somente água. E diz-nos na Bíblia, eu gosto da expressão bíblica, porque eu refuto aqui para os irmãos que igreja pentecostal só é pentecostal, diz aqui, é por isso que o irmão vai para frente, porque aqui é uma igreja que ama a Bíblia. Porque eu estou cheio de andar por aí, cheio de barulho, cheio de graça, mas não tem graça, não tem vida, não tem palavra, e tudo está certo, a vida pessoal vai cair, porque não tem vida, agora a igreja
teve fome. Eu vou entrar em algo espiritual e tremendo. Quando o Senhor Jesus teve fome, o demônio, o capiroto, tentou Jesus. O demônio só irá tentar quando a pessoa está fraca. Principalmente nesta hora que está fraca. Ele teve fome. E o diabo incorporou-se, não sei em que bicho, não sei se ele entrou em uma víbora, não sei se ele apareceu como um anjo de luz, não sei como ele manifestou-se para Cristo no deserto. Jesus estava sendo discipulado, estava tendo um preparativo, estava sendo moldado, estava se preparando para enfrentar bestas feras e cumprir seu plano salvífico para essa igreja. Porque eu estou pegando essa lei para frente que está no deserto. Está passando no deserto. E alguns irmãos que estão dentro dessa igreja, nesse deserto que está passando, porque o pastor não tem visita ainda. Meu Deus. Aleluia. O pastor não me ama. Meu Deus. O pastor não está preocupado com isso. É porque você está no deserto. E Deus não permitiu que o pastor possa reclamar porque ele não te ama. Meu Deus. Quando você está no deserto, meu irmão, Deus distancia alguma pessoa de você. Quando você está no deserto, parece que ninguém te vê, ninguém te valoriza, ninguém te dá nada. É porque Deus está te forjando, lapidando, moldando, quebrando, e aperfeiçoando na fatura de Jeová no deserto. Pode ser homem de Deus e mulher de Deus, quando está procurado no deserto. Porque você é homem de Deus, porém não passou nem o pecado de fato no deserto. E depois fica falando de gente que quem passa no deserto na faculdade de Jeová, não precisa dizer que é homem de Deus. Precisa aparecer-se e dizer que é mais otário lá. Quem passa na faculdade de Deus no deserto fica pianinho. Fica como dizer, na miúda, e deixa Deus aparecer na vida. Não ele aparece no deserto. Está no deserto, não deixa, passa pelas matérias. No deserto você não sabe quais matérias você vai passar. Eu já passei por algumas matérias. Está sendo a matéria no deserto. O Senhor Jesus está lá e o diabo tentou Jesus, porque viu que ele estava com fome. E lá no deserto, vimos a história aqui, comprovado com fato real, que o sol, durante o dia, chega de 40 a 60 graus centígrados. À noite há uma inversão, é frio que às vezes passa abaixo de 0 graus. É por isso que o salmista disse: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É por isso que o Deus dessa igreja, quando tinha mais de 3 bilhões de pessoas andando no deserto, cerca de 2 bilhões e meio aproximadamente. Durante o dia, o Senhor trazia uma nuvem para que não queimasse a pele do Senhor. Não tinha bronzeador, ou melhor, não tinha protetor solar para passar a pele de 2 bilhões e meio de pessoas, mas tinha não protetor solar, mas a proteção do sol. Não tinha protetor solar para impedir os meninos, adolescentes, e adultos não fossem, não tivessem ido à rua de 1 segundo,
E o diabo é inteligente. Não estou fazendo apologia para Satanás, mas estou pregando a veracidade bíblica. O diabo, ele é inteligente. E pensando que o diabo é burro, é besta, é tolo. Cuidado. Porque está cheio de pessoas, está pegando o diabo pelo chifre, está enfiando o seu dedo no chão, e depois que o diabo mete o focinho nessa pessoa e derruba o bicho. Cuidado. Não brinque com o diabo. Depois ele pega o chifre e dá na sua região, nas suas costas, e joga você lá para longe. Cuidado. O diabo viu que Jesus estava com fome e ele tinha uma pedra. E na inteligência maligna e sagaz, ele olhou para Jesus, viu que Jesus estava com fome. Aleluia. E disse, não precisa que você abrir sua Bíblia, Mateus 4:4. 4:3. Ele aproximou de Jesus. E disse, se tu és o Filho de Deus, Mateus 4:3, manda que essa pedra transforme em pão. Olha que coisa boa! O inimigo aconselhou para Jesus. Aparentemente, pareceu boa, porque Jesus estava com fome. E o diabo ia colocar a dúvida na mente da gente. Queria colocar a dúvida em ninguém. Verdadeiramente, é o Filho de Deus. Queria trazer a conclusão. Se tu és o Filho de Deus, se verdadeiramente tu és o Messias que estão dizendo que tu és, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, o Senhor que se dedica a Deus de nós, manda que essa pedra aqui transforme em pães. Aí o Senhor Jesus Cristo usou, e eu gostaria que você anotasse isso aqui que eu vou falar para você, ó. Usou a Bíblia. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse, está escrito, não só de pão, Glória, glória. é do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas você vai acreditar os hereges, que são hereges, são aqueles que praticam a lei da genética e distorcem a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Segura um pouquinho que o negócio vai apertar um pouquinho aqui. Você nem a Bíblia lê e você diz que está bem em Deus e que não é herege e está um pão na sua mente. Cadê o poder que você recebeu? Pula para a madeira e vem o herege e dá um show de vida e você diz, não, eu acho que está certo, eu estou errado. Cuidado, lê mais a Bíblia. Lê mais a Bíblia. Pega o prometido, não mais a Bíblia. Igreja não quis cumprir. Jesus usou a palavra no Antigo Testamento, especialmente no capítulo 8, verso 13, que é o Deuteronômio. Jesus usou a palavra no pecado de Moisés, no Pentateuco, Deuteronômio 8:3. Está escrito, não pode pão, velho homem. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos acompanhar aqui pela Bíblia como o diabo era inteligente? Ele viu que Jesus usou a Bíblia. O diabo viu que Jesus usou a Bíblia. Aí ele pensou e falou, eu também vou usar a Bíblia. Ele usou a Bíblia. Eu vou lhe mostrar e lhe provar que o diabo, na tentação de Jesus, ele usou a Bíblia. Aí, Jesus estava em batalha, não adianta você puxar a terceira. Tem batalha que não adianta pegar cinta. Tem batalha que não adianta pegar um mercado de coisa. Deixa eu usar uma linguagem bem nordestina, que é nossa, eu sou nordestina com muito prazer. Tem batalha que não adianta você pegar a 765, 380. Tem batalha que você tem que entrar e unificar-se com Deus da
diabo não desistiu. Aí ele levou Cristo para um lugar mais elevado. E falou para Jesus: pula daqui para baixo, porque está escrito. Olha o que o diabo disse: que Deus dará ordem aos seus anjos para te pegar lá embaixo depois que você se jogar e não terá nenhum dano. Anote isso aí que você vai precisar um dia. O diabo usou o Salmo de número 91, versos 11 e 12. Marca isso aí. Ele recitou a Bíblia, porque ninguém conhece a Bíblia mais do que Satanás. Não tem exegeta, professor de Bíblia, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem missionário, não tem missionário. Ninguém conhece a Bíblia. Ele conhece, porém ele não vive esse dia. Mas mesmo que você conheça um pouquinho da Bíblia, você escondeu a palavra no seu coração para não pegar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata de família, mediante a missão do sangue de Jesus Cristo, pode se abrir como uma neve. E outra palavra não tem compreender. Você pode ser o pior pecador e a pior pecadora, mas tem sangue para limpar e purificar. Levanta aí, você tem mais segredo agora, depois da sua mão aí. Porque para mostrar que esse sangue está purificando a sua iniquidade. Porque a sua própria mente é pura, é pura, é digno, mas a sua tradição resolve o pecado. Obrigado, Senhor, por essa revelação que o Senhor está trazendo aqui agora para alguém que está nesse lugar. Quando eu falo isso, não fique pensando que eu sou mais santo do que A do que B. Porque essa igreja não tem não, mas tem uns pregoeiras, cantores, que parece que os mesmos é mais santo do que outro. Parece que Deus só usa eles e elas. Deixa eu falar, vou falar isso. Aí, aleluia, atira daqui pra baixo. Essa questão do inimigo atira na sorte, se atira na sorte. E vou entrar na realidade aqui, se atira, é o que ela está falando para alguém, se atira na fofoca, se joga na fofoca. Meu Deus. Tem pessoas que precisam se libertar dessa dor do espírito da fofoca. Meu Deus.
refutou. Repita comigo. O Senhor Jesus refutou o ensino de Satanás. E Satanás tem doutrina. Satanás tem doutrina. Está na Bíblia. Só você ler a Bíblia, na escola dominical, o culto de ensino. Qual a doutrina de Satanás? A Bíblia fala doutrinas de homem, doutrinas várias, doutrina de Satanás. E a Bíblia fala da sã doutrina. É essa que essa igreja tem que viver, a sã doutrina. A doutrina cristocêntrica. Ele tem a doutrina. Observe que ele recitou Salmo 91, versos 11 e 12 para Jesus. Ele mandou se atirar. O desejo do diabo é que as pessoas se joguem para baixo. Mas o desejo de Cristo, recebe essa revelação depois do segundo fim, é pegar e levantar os que estão embaixo. Errôneo. Deixa eu prevenir aqui, tem crente que não está preparado para combater o ensino errôneo de uma seita. Tem crente que não está preparado. Tem 300 anos na igreja, mas não está preparado. Mas eu oro muito, eu também oro muito. Mas eu amo e você não está preparado para refutar o ensino errôneo dos hereges que ensina a doutrina do Satanás. Então se prepare. Se prepare. Se prepare para exercer o ofício de sacerdotisa da tua casa. Se prepare para exercer o ofício de sacerdote do teu lar. E ensine o hino que o cantor que canta. A minha família é de Jeová. Não quer dizer que toda a casa tem que ser crente e fiel a Deus, não. Se você tem ouvido a sua família que serve a Deus ainda, não fica achando que tem parte de você, não. Santifique por você e santifique pela sua família. E no lugar de você amaldiçoar ou praguejar esse querido, você abençoe, porque você não foi chamado para amaldiçoar, nós fomos chamados para abençoar. Vamos aí agora. Abençoe nas vossas mãos. A minha mão direita e a minha mão esquerda foi chamada para abençoar. Eu gostaria que você pegasse na mão e o irmão agora. Porque eu vou dar abertura de uma porteira agora. Vai abrir uma porteira aqui. Uma porteira na sua
também está escrito. Subentende-se pela exegese bíblica que nunca você pode pegar um texto isolado e fazer do mesmo uma doutrina. A doutrina, para ser firmada na igreja, tem que ter um texto e um contexto. Não firme-se só um texto isolado e faça uma doutrina. Pegue o contexto antes e após o texto. Aí Jesus disse assim, para quebrar Satanás que dá mais 10-0 na tentação contra a alma. Também está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Glória a Deus. O inimigo percebeu, porque essa aqui é levado 20 anos. Dessa vez a tentação contra a alma, eu corri aqui, chorando, ele corou, ele passou. Aí agora, o inimigo mostrou parte do mundo que foi dado para ele, e disse, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. O Senhor já disse que usava a reputação, Deuteronômio 6,16, agora na terceira reputação, como o Espírito que o diabo mostrou para os anjos que foi liberado para ele, e daria para Jesus, Jesus ao passo do ele adorasse, Jesus usou e mostrou o capítulo 6, verso 10 de Deuteronômio, dizendo assim, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestará culto. E a franqueza, e a realeza, e a sinceridade. Se você está prestando culto para a pastora, você está perdendo tempo. Se você está prestando culto para a missionária, você está perdendo tempo. Se está prestando culto para o pregador, para a pastora, está perdendo tempo. Agora, se está prestando culto para Jesus, está ganhando tempo. Se você está prestando culto não para a denominação, mas para o povo da denominação, chamado Jesus, Existem algumas bestas-feras, eu falo dois tipos de besta-fera. As bestas-feras internas e as bestas-feras externas. As bestas-feras são patrúpedes, animais selvagens, no quesito literário. Agora, na questão, no quesito figurado, as bestas-feras são pessoas que agem como quadrúpedes, como selvagem, que essa igreja não tem ninguém que age como selvagem. A besta-feira literal é uma quadrúpede que está no mato, na selva, é indomável, age como selvagem. Besta-feira literal, como é ela, mas a besta-feira figurada, que nós estamos aí, e elas estão ao derredor, são besta-feira que agem como selvagens espirituais. A besta-feira interna, ela fica permanecendo dentro do rei Abraão. Aqui está Paulo disse no capítulo número 5 aos Gálatas, sobre que já sabe guerreiro da carne, que a mulher crônica carrega. A Bíblia revela 16, no verso 7, coisas semelhantes. E uma das besta-feiras que está dentro do velho ladrão, de pessoas que são da igreja, é a besta-feira chamada ira, inveja, besta-feira interna. A ira está tentando dominar você. É uma luta que o seu espírito, com a sua carne, está guerreando com uma besta-feira chamada ira. Se você está acreditando agora, o meu braço direito acredita, mas o esquerdo não. Eu sou crente, mas eu sou nordestino, baiano, mãe de Santa, e se é
estou terminando essa mensagem. Você que está com algum tipo de enfermidade, pode sair devagarzinho e vir para frente. Porque o Espírito Santo está aqui. E o Senhor que sara as feridas também está aqui. Aleluia! Glória! A primeira é a carne. A segunda é o mundo. E o terceiro é o diabo. É o inimigo que nós não podemos ter ela. Carne, mundo e diabo. Não podemos ter amizade. Eu costumo dizer que os únicos inimigos que eu tenho são esses três. E depois são amigos e colegas. Companheiros. Mas tem pessoas que às vezes não gostam de mim. Aí eu tenho que fazer o que Jesus falou em Mateus. Abençoar aqueles que me amaldiçoam, amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Não é fácil ser crente, não. Pode vir, tem alguém que está com a realidade, por que tudo está aqui? Você já está aqui? Porque tem aqui uma equipe de informação para fazer aquilo que essa mesa pode estar agora, meu horário já está estourando. Não preciso citar a enfermidade. Mas alguém que está sentindo alguma dor, tem algum caroço, ou alguma enfermidade que vem periodicamente, levante a mão. Eu disse que existe o Senhor que sara, Jeová Rafa, o Deus que sara. E também tem o Senhor Jeová Shalom, o Deus da paz. É um Deus só, com várias manifestações. Você que está com problema de enfermidade, crê que Jeová Rafa está aqui. Levanta a sua mão, só uma mão, só uma mão. Só uma mão. Quando eu liberar a palavra profética e botar de frente, você vai pôr a mão na sua cabeça e vai dizer, enfermidade, pega a tua última bagagem e retira de mim. Ouça primeiro, Senhor Jesus. Não, ouça primeiro, não pode dar fora. Senhor Jesus, o Senhor não precisa de mim para curar. Mas está escrito no capítulo 10 do Evangelho segundo que escreveu Mateus: curai os enfermos. Está escrito no capítulo 16 do Evangelho segundo que escreveu Marcos: em meu nome curarão os demônios. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu me coloco na tua cantora, se me dá, eu vou levar e me dá. Dependência. E conforme está escrito, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que os homens nos consideram como ministros de Deus. E diz que os seus mistérios de Cristo. Humildemente eu entro na tua dispensa, pego, ó Deus, como diz o terceiro, a cura divina. E eu libero agora